de comum acordo entre os especialistas e estudiosos na fisiologia humana de que o cérebro seja, de todos os órgãos do corpo humano, o mais complexo e também mais desafiador a ser estudado. Se o cérebro já exige de nós essa alta complexidade nos estudos, imagine então o paracérebro. É com esse questionamento que nós damos início a mais uma edição do GrafoCons, um programa da TV Cognópolis que tem o intuito de valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. No caso, essa não é uma obra, o Paracérebro, que é o livro que vai protagonizar esse nosso diálogo, não é uma obra conscienciológica, mas em contrapartida traz informações valiosas a todos que buscam aí um aprimoramento não só da fisiologia e parafisiologia, mas também da evolução como um todo. Sejam muito bem-vindos ao GrafoCons e nós esticamos o tapete vermelho para a chegada do Ismael Pinheiro, autor da obra Paracérebro. Seja muito bem-vindo, Ismael. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre o livro. Muito bom. Ismael, como colocávamos há pouco aí na introdução, estudar o cérebro já é muito desafiador. E estudar o paracérebro, então, é mais desafiador ainda. Agora, ao que tudo indica, esse desafio ele não é apenas nos dias de hoje. Outras civilizações já nutriam um interesse pelo estudo do paracérebro, correto? Exatamente. O paracérebro é uma estrutura identificada pela primeira vez na China antiga. Existe um registro de uma obra médica chinesa compilada há mais ou menos 2.500 anos atrás, chamada Huangdi Neijing, obra de referência até os dias de hoje na medicina tradicional chinesa. Ela é uma obra que se refere a uma estrutura que coordena, interpreta as emoções que são desencadeadas pelos seres humanos. Eles dão o nome de mar da medula. Hoje, nós sabemos que funciona analogamente com a estrutura descrita pelo professor Valdo como paracérebro. Os chineses descrevem o mar da medula como uma estrutura que está localizada anatomicamente no cérebro físico, mas tem um caráter energético, não material. Ele, na realidade, é o cérebro das emoções. Assim como temos circuitos neurológicos relacionados à coordenação da fisiologia, o paracérebro ativa ou coordena circuitos neurológicos associados principalmente às emoções. O livro, a obra, ela tem um enfoque, um impacto que essa mobilização causa na bioquímica humana, principalmente nas alterações de neurotransmissores, que vão ocasionar doenças de uma forma geral, né? Tá. Pela abordagem mecanicista cartesiana, como é possível comprovar a existência do paracérebro? Antes de adentrarmos aí o paradigma consciencial, já a gente vai, a proposta, o convite é que façamos isso. Que indícios há hoje para a existência do paracérebro? Olha, um dos principais argumentos da existência do paracérebro é o seu papel na função da memória. Os modelos neurológicos cartesianos, eles não conseguem, por exemplo, explicar como uma pessoa danifica uma parte do cérebro físico, onde estaria localizada a memória por um acidente físico ou acidentes vasculares cerebrais, e depois essa pessoa recupera a memória. Isso se dá porque a memória, na realidade, ela não está localizada no cérebro, e sim no paracérebro. O cérebro funcionaria como um sintonizador de informações contidas no paracérebro. É isso que a gente costuma observar com pessoas que têm, por exemplo, AVCs, elas perdem uma região vasta do cérebro, fica infuncional e ela perde uma memória e depois de um tempo ela recupera essa memória, né? Os estudos relacionados à memória são um dos principais argumentos dentro do paradigma cartesiano, mecanicista, dentro da neurologia clássica, fisicalista, que comprove a existência de uma estrutura onde se coordena, onde tem informações contidas e que, na realidade, a gente acessa essas informações utilizando o mecanismo do cérebro físico propriamente dito. Quando nós usamos o termo, a expressão plasticidade cerebral,
É, essa questão seria atribuída ao paracérebro? Seria atribuído ao paracérebro. Principalmente quando a gente se refere a questões cognitivas, a questões de memória. A plasticidade, a neuroplasticidade, ela tem se estudado muito em termos físicos da nossa fisiologia, né? Movimento, motricidade de uma forma geral. Mas quando se refere à memória, quando se refere a aspectos emocionais, cognitivos, ele tem um papel extremamente relevante. A gente não consegue entender isso muito bem dentro dos conceitos neurológicos cartesianos convencionais. Porque, traçando um paralelo antes de um paradigma com o outro, do mecanicista para o consciencial, vamos aos modelos de medicina, né, do oriental para o ocidental. Quais as vantagens e desvantagens de estudar o paracérebro pelo aparato de informações que temos aqui no Ocidente com o aparato de informações que temos no Oriente? E se podemos aí juntar, se um paradigma ser complementar ao outro. O melhor dos mundos é fazer isso. Eles Caminho são do meio. complementares entre si, caminho do meio. Eles são complementares entre si. A medicina chinesa, a filosofia chinesa, de uma forma geral antiga, ela tem um enfoque, uma abordagem de coisas mais imateriais. Então, se fala de energia dentro da própria medicina chinesa, dentro da fisiologia energética. E quando a gente coloca essa percepção, esse ponto de vista para dentro do paradigma fisicalista, é como se a gente encaixasse uma peça que estava faltando, né? A gente começa a entender o cérebro de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais completa. Tem várias pessoas no mundo fazendo estudos nesse sentido, né? O cérebro, como você colocou muito bem, é uma interrogação, uma estrutura extremamente complexa, né? A gente não entende muito bem o funcionamento dele. Mas quando a gente observa isso por um outro ponto de vista, dentro de um outro paradigma, de uma outra observação, parece que a gente compreende como é que ele funciona, né? O nosso cérebro e o paracérebro, eles são quânticos, né? Eles não são só estruturas puramente materiais. A gente conhece aqui dentro da fisiologia humana convencional que o cérebro se comunica, que as células do cérebro se comunicam através de neurotransmissores, né? Hoje a gente sabe que existe um sistema glial por trás, onde a velocidade de informação é muitas vezes superior ao simples conceito nosso de sinapse humana, né? E quando a gente começa a entender por esse ponto de vista, a gente começa a descortinar essa complexa teia de funcionamento. Me corrija se eu estiver errada, mas talvez o próprio fenômeno da projeção lúcida da consciência nos instiga a entender melhor essa diferença de cérebro para cérebro. Então, a consciência, a pessoa que já tenha, você que esteja assistindo esse programa na Grafocons, essa edição, que já tenha experienciado a projeção lúcida da consciência, seja ela projeção contínua, né, projeção de experiência contínua, ou enfim, que oscilasse o seu nível de lucidez, ainda assim, se você teve a possibilidade de se ver descansando no leito, na sua cama, se você viu o seu corpo descansando, mas a sua consciência desperta, isso já seria um indício de que o cérebro físico estaria lá, descansando, encaixado, logicamente, já que ele faz parte do soma, e o paracérebro não. É isso, Ismael? E o paracérebro seria a própria consciência? A gente não vai tão longe, né? Porque é difícil a gente conceituar condições mais sutis, né? Mas até Sim. dentro da neurologia se estuda essa experiência fora do corpo, né? Principalmente em casos de experiência de quase morte, near death experience. Hoje a gente sabe que existe uma estrutura, na realidade é um giro
cerebral que parece que tem uma relação estreita com essa experiência de estar fora do corpo. Ele é chamado de giro angular, ele é muito estudado hoje na neurologia. Então, parece que quando se tem qualquer alteração dessa região, que no fundo é uma região onde se convergem informações, onde se entrelaçam informações recebidas do ambiente, da própria propriocepção interna, que vai gerar uma localização espacial do nosso corpo dentro dessa dimensão, né? Então, quando ocorre qualquer alteração nessa região, a pessoa ela se vê fora do corpo. Então, hoje em dia é uma região muito estudada, chama giro angular. Sim. Bom, agora a gente já começou a trabalhar aí com a questão das múltiplas dimensões, que é um dos pilares do paradigma consciencial. E outra questão que seria importante a gente mencionar dentro do próprio paradigma consciencial é a autoexperimentação. A pessoa, não sei se você concorda comigo, Ismael, mas para aproximar mais as pessoas dessa realidade do paracérebro, quais técnicas, quais ferramentas a pessoa poderia, ou sugestões de experimentações para a pessoa realmente ver por ela mesma que ela tem um paracérebro, que ela é muito mais do que um pedaço de carne, né? Essa rusticidade toda que nos envolve aqui. A autoexperimentação é uma das questões, um dos convites que possamos fazer agora. Sim? Sem dúvida nenhuma, até porque não tem outro caminho, né? A gente não tem tecnologia ainda hoje que vá desencadear a percepção dessas estruturas que são naturais nossas, mas são mais sutis, né? A própria descrição, a primeira descrição sobre essa estrutura que os chineses fizeram há mais de 5.000 anos atrás, ela se deu através de processos de autoexperimentação. Eles realizavam, por exemplo, meditação, eles realizavam exercício de Qigong. A palavra Qigong, se a gente for traduzir ao pé da letra, chinês, mandarim, significa habilidade com energia. Qi, a gente pode traduzir como uma forma de energia, e Kong seria habilidade. Então, eles realizavam determinadas técnicas, eles desencadeavam algumas técnicas que produziam estados incomuns de consciência que possibilitavam a percepção, não só das energias, como dessas estruturas da nossa fisiologia mais sutis. E que, ao longo dos anos, foram desenvolvidas N técnicas. E hoje, dentro da conscienciologia, a gente tem alguns compilados de técnicas, como, por exemplo, a mobilização básica de energia, que corresponde à circulação das energias, à esterilização e à absorção. A gente acha que isso é uma chave, é um caminho para a gente começar a fazer a percepção dessas realidades mais sutis. O professor Valdo Vieira, que propôs, né, ele foi o grande propositor aí das ciências projeciologia e conscienciologia, dizia com frequência que o trabalho dele em si foi trazer um compilado de informações de ponta do que os orientais, ocidentais, enfim, tudo que existia de ponta em termos de parapsiquismos, de fenômenos e de autoexperimentações, a bagagem de autoexperimentações relacionadas à evolução. Só que digamos que o grande mérito do professor Valdo foi trazer essas questões pelo viés da racionalidade. Então, deixar de lado qualquer tipo de dogmatismo e misticismo para aprofundar pela temática ali da razão. E, Ismael, o que mais no paradigma consciencial que você acha que nós podemos aproveitar para o estudo do paracérebro? Retrocognições, por exemplo, você acessar vidas pretéritas, essas experiências todas estariam armazenadas no nosso paracérebro? A gente acredita que sim. O paracérebro ele não é só um armazenador de memórias, né? Mas ele também é uma estrutura morfogenética, né? Na realidade, ele que dá forma ao cérebro. A atuação dele é muito complexa. Eu acho que foge muito à compreensão que a gente tem hoje
utilizando como modelo o cérebro físico, né? Mas muito provavelmente é no paracérebro ou em subcompartimentos do paracérebro que estariam localizadas essas memórias passadas, eu não tenho dúvida disso. Agora, se você é médico e doutor em acupuntura e demonstra também que esse é um assunto complexo, então nós leigos podemos ficar muito tranquilos em relação ao desafio de conhecer mais o paracérebro, né, Ismael? Sem dúvida. Você falou bem, é um desafio, né? Eu estudo paracérebro já tem 20 anos e a gente sabe muito pouquinho, né? A gente fareja ainda alguns mecanismos que coordenam o funcionamento dele, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um assunto extremamente complexo. Essa bagagem que você traz de uma medicina mais integrativa, que é o que a medicina do Oriente propõe, quando colocada, fazendo um link, cotejo com o paradigma consciencial, você nos coloca ali enquanto grupos mais maduros ou imaturos em relação a essa parte do integral, de privilegiar, é o que eu sinto, tá? Às vezes nós queremos privilegiar mais um dado veículo e esquecemos de outro. Quando se estamos propondo um convite aí que seja integrativo, todos deveriam ganhar de nós a mesma importância. É uma perspectiva minha. Eu gostaria de saber, você que tem muito mais autoridade que eu para falar a respeito disso. É exatamente isso. O nosso paradigma ocidental, ele pegou um problema e anatomizou esse problema, né? E começou a estudar as partes desse problema. Aí surgiram as super especializações, né? Nós dominamos muito pequenas estruturas ou estruturas independentes relacionadas à nossa fisiologia. Mas o que a gente vê é que essas estruturas elas não são independentes, né? Elas são interdependentes e uma influencia no funcionamento da outra. A medicina oriental, a visão integrativa da medicina oriental, ela faz com que a gente observe essas diferentes realidades, esses diferentes corpos, e que eles se interagem e são, na realidade, intercambiáveis de uma mesma fonte primária. E um influencia a atuação do outro. A nossa visão médica ocidental, ela é muito boa. Ela é boa, por exemplo, para tratar condições mais agudas, né? Hoje, se eu tiver um infarto do miocárdio, eu quero ser levado para o hospital do coração e fazer um cateterismo. São condições que a gente desenvolveu muito aqui no Ocidente. Mas se eu tiver, por exemplo, uma doença autoimune, se eu tiver alguma doença mais crônica de longo prazo, eu não me agrada muito a forma de tratar da medicina ocidental, com remédio, né? Com medicamentos que vão muitas vezes sustentar uma condição patológica por anos, por décadas, e esses medicamentos muitas vezes geram outros efeitos colaterais até piores do que a doença que eu desencadeei. É por isso que eu falo que a gente tem que integrar. Nós aqui no Ocidente somos muito bons nessas condições mais agudas, né? E eles são muito bons nas condições mais crônicas, tendo uma visão mais integral, observando, por exemplo, que uma alteração emocional pode impactar a nossa fisiologia, que comportamentos, muitas vezes patológicos, repetidos, podem gerar doenças físicas na gente. Isso aqui no Ocidente está longe de se entender ou de se abordar dessa forma. E esse estudo isolado, por vezes, ele não se repete no próprio paradigma consciencial, de maneira alguma eu gostaria de generalizar, mas por vezes eu sinto que por ser o mental soma o nosso veículo mais nobre, lembrando as pessoas que estejam de casa, né, que a ciência projeciologia, as ciências projeciologia e conscienciologia trabalham com esse conceito de que a consciência ela não se manifesta apenas nesse corpo robusto, esse corpo mais rústico, que é o soma, mas em outros veículos de manifestação, como o energossoma, o nosso veículo energético, o nosso mental soma, o nosso psicossoma, o veículo das emoções. Se nós dermos atenção apenas, no caso, o mental soma, que é o nosso veículo, a ideia é que seja o nosso veículo mais nobre, e negligenciarmos os demais,
vai ter alguma coisa esquisita nessa história, não tem? Já que todos são integrados, será que nós nos separamos mais para um fácil entendimento, de uma forma lúdica e didática, mas que as questões todas se fundam, todas sejam integrais? Exatamente. A gente tem que abordar a nossa vida dessa forma, né? As nossas emoções, elas interferem na nossa bioquímica. E a nossa bioquímica interfere nas nossas emoções, né? Muitas vezes, uma psicopatia, uma doença emocional, de fundo emocional, ela foi desencadeada, por exemplo, por uma alteração hormonal, ou uma deficiência de algum micronutriente ou macronutriente que a gente adquire da dieta. Essa mão é dupla, né? Os chineses, eles falam muito que não existe energia equilibrada se você não tiver um corpo equilibrado. Isso é muito lógico da gente racionalizar em cima, né? Tem muitas vezes pessoas, elas se dedicam muito a só energia, só a aspectos mentais somáticos, intelectuais, e elas esquecem que elas têm um corpo. Muitas vezes elas não praticam atividade física, elas não se alimentam de forma adequada, e elas acham que o funcionamento é independente, né? Elas priorizando um, outros vão muito pelo contrário. Eu acho que a prioridade, uma das prioridades maiores é a saúde. Se a gente não cuidar disso aqui, os outros corpos que a gente se manifesta, eles vão sofrer impacto, eles vão sofrer consequências disso, né? É muito comum a gente ver pessoas com alterações de humor, alterações comportamentais, que muitas vezes a gente leva para um viés de assedialidade, a gente leva para um viés de contaminação de energia, quando na realidade o que ele tem é uma alteração química no corpo, uma alteração bioquímica, que quando se corrige isso, aquilo desaparece. Muito bom. Ismael, enquanto você falava, eu refleti a respeito da importância do conscienciograma para a saúde paracerebral, para a saúde do paracérebro e do cérebro, porque ele pega muitas questões holossomáticas de todos os veículos de manifestação de forma integral. Então, se tivermos aí o cuidado e o equilíbrio de dar a atenção devida a cada um dos nossos veículos, a chance de termos aí uma vida mais feliz, né, uma qualidade de vida maior, as chances são muito boas. É exatamente isso. Tudo tem seu papel, tudo tem o seu valor, tudo tem a sua priorização, né? E a gente dividir isso é muito inteligente do ponto de vista evolutivo. Quais os impactos, se é possível mensurar, das reciclagens, novamente adentrando ao paradigma consciencial, das reciclagens da consciência na saúde do cérebro e do paracérebro? Os impactos, não sei se é possível, é passível de ser mensurado. Penso que não sei. Eu coloco aí para você. É passível, sim. Boa sua pergunta. Reciclagens existenciais, vamos pensar que reciclagens tem uma relação com a gente entrar no eixo, com a gente coordenar ou alinhar o que a gente pensa com os nossos atos. Essa é a visão que eu tenho de uma reciclagem. Então, tem muitas pessoas que pensam de uma forma e não atuam da forma que pensam, né? Isso gera impacto, isso gera atrito. A química cerebral, ela começa a ver que tem alguma coisa emperrada. As reciclagens, ou esse alinhamento dos nossos valores mais intrínsecos com os nossos atos, eles vão gerar um estado de equilíbrio, eles vão gerar um estado de felicidade, que muitas vezes isso é refletido no próprio corpo. Níveis de serotonina, de dopamina, eles reequilibram a química cerebral. Isso gera efeito cascata, por exemplo, nos nossos hormônios, no funcionamento da nossa bioquímica como um todo. É muito comum a gente observar isso, né? Quando uma pessoa recicla, quando ela alinha os valores dela com os atos, com a vida dela, ela muitas vezes cura de doenças, ela muda
trajetórias de funcionamento da nossa fisiologia. Ela muitas vezes consegue se curar de algumas doenças crônicas só tendo esse alinhamento dos valores com os atos. Em suma, coerência, ser coerente com com os seus valores, com o seu, com seus valores, quiçá com o seu curso com os seus valores e também puxando para o próprio curso intermissivo, né? Aquela consciência que por vezes já tenha recebido uma bagagem de informações muito valiosa antes do seu período de ressoma, antes de nascer aqui na dimensão física, e de retomar essas questões que acordou, né, nessas aulas aí de cosmoética, de reurbanização, de estar em consonância com esses valores. Isso impacta diretamente na saúde holossomática, né, Ismael? Diretamente e na nossa fisiologia. Olha, é muito comum a gente observar pessoas que ficam doentes, por exemplo, que adoecem ou que começam a desenvolver doenças crônicas, principalmente doenças autoimunes, né, onde o próprio corpo ataca ele mesmo. A gente sempre vê um fundozinho de um viés emocional por trás disso. A pessoa ela toma partido ou ela começa a executar atividades, comportamentos baseado num grupo que ela está inserida. E muitas vezes são diferentes dos valores intrínsecos que ela tem. Mas ela utiliza aquilo como referência, porque não conhece outra coisa, embarca naquilo ali, e isso vale para qualquer coisa. Às vezes a gente vê isso dentro da ciência, às vezes a gente vê isso dentro da religião, ou dentro de qualquer outra filosofia. Ela se alinha com o grupo e começa a adoecer por conta disso, porque dentro dela ela fica desalinhada dos valores com o comportamento que ela está desempenhando. E quais as ferramentas que essa pessoa pode utilizar no dia de hoje para estar mais lúcida da importância dessa coerência, de estar coerente com a sua bagagem? Discernimento, eu acho que é a palavra fundamental, e desrepressão. Desrepressão de qualquer linha de conhecimento que ela julgar que choque com os valores internos dela, com os valores intrínsecos dela. E utilizar discernimento sempre, avaliar, que no fundo é autopesquisa, né? No fundo é autoconhecimento. E ela está sempre avaliando se aquilo ali está condizente, está alinhado, está ressonando com os valores internos, com os valores que ela que faz parte das entranhas dessa consciência, né? De que forma que nós podemos aí cuidar da nossa saúde cerebral e paracerebral nessa fase de isolamento social pandêmico, Ismael? Quais as ferramentas que temos aí à disposição, porque é um tema também bastante desafiador. Temos aí um grupo muito queixoso, triste, e não vamos romancear, mesmo com o paradigma consciencial nas costas, sabemos que a situação é delicada, sem sombra de dúvidas, mas colocarmos aí temas como reurbanização planetária, autopesquisa, assunção de curso intermissivo, talvez tenhamos uma nova perspectiva. Como você tem aproveitado, feito uso aí do seu tempo nessa fase de isolamento, e quais as suas sugestões para nós? A primeira dica, faça atividade física, né? Porque a maioria das pessoas se enclausurou e ficou sedentária, porque não pôde fazer muito exercício. Hoje a gente tem muitos artigos, muitas pesquisas que dizem que o sedentarismo, a falta de atividade física, está relacionada com uma infinidade de doenças crônicas, inclusive do câncer, doenças neurodegenerativas e doenças de cunho psiquiátricos também. Então, se exercitar. Hoje a gente sabe que exercício vai normalizar a nossa bioquímica. Segundo, se alimentar bem. Ter uma dieta, uma alimentação equilibrada, né? Sem excessos, diversificada. Isso também impacta de forma direta a produção, a síntese dos nossos neurotransmissores. E cuidar da questão intelectual. Eu, por exemplo, na pandemia, eu escrevi outro livro, né? Deve ser publicado mês que vem. Mas você começou a escrever durante a pandemia?
no primeiro dia de reclusão. Claro que eu já tinha material para isso, né? Mas a escrita foi no primeiro dia. E já está na gráfica, acho que daqui umas 2, 3 semanas está lançado. Nossa, muito bom. Até caiu o fone aqui, rapaz. Muito bom. É um pacto do exemplarismo. Muito bom, Ismael. Sobre o que é o livro? Dá para adiantar? Dá. É sobre fisiologia energética, né? O paracérebro trata do cérebro físico. Esse outro livro chama O Interstício Celular, onde a medicina ocidental e a medicina chinesa se encontram. É onde a estrutura que corresponde aos meridianos estudados, é o nosso energossoma, é uma descrição do nosso energossoma, do funcionamento do nosso energossoma, baseado em dados científicos, no que a gente tem de informação dos últimos 5 anos para cá, que a gente ganhou muita informação, teve muita pesquisa em cima dessa temática, né? Então foi possível compilar isso e escrever esse livro. Muito bom. Então, fazendo uma retrospectiva aí, você mencionou a parte da atividade física, que vale lembrar a todos os nossos amigos que estar em casa não é um argumento para não fazer atividade física, porque tem uma série de informações hoje na internet, aplicativos e leitura, enfim, de exercícios que a gente consegue fazer dentro de casa tranquilamente. Você mencionou a parte da nutrição, o quão importante é nos nutrirmos mais, a alimentação como um remédio natural para o nosso corpo, e a parte da escrita, a parte do mental soma. E unindo com os três, quem faz a interface aí é a energia, né, Ismael? A interface de todas essas ações. Exatamente. A energia é a cola, né? É a liga. Energia é a cola. Muito bom. Muito bom. Agradecemos demais a sua participação. Queremos sim, já coloco aí na pauta para o nosso estimado diretor aí, o Emanuel Maia, para que a gente já interaja contigo brevemente para dialogar sobre a próxima obra que você nos presenteou aí nessa fase de isolamento social pandêmico. Tá ótimo. Eu estou à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Ismael, como que a gente faz para adquirir o livro Paracérebro? Ele está disponível no Shopcons, é isso? Eu acho que está disponível, mas se já acabou essa primeira remessa, eu acho que já vai estar disponível de novo. Tá, aí a gente coloca também, Tá. a gente já dialoga ali com... Isso! Que é a capa. Ótimo. Aí a gente já coloca na publicação também as informações, dá sim. A gente já coloca as informações de como o pessoal aí, os espectadores, podem fazer para adquirir. Mais uma vez, a nossa gratidão aí pela tua participação e mais uma vez também obrigada por nos presentear aí com mais uma obra que está saindo do forno. Obrigada, Ismael. Nada, até mais. E você de casa, obrigada por mais essa participação, por mais essa audiência no GrafoCons. Boas reflexões, boas projeções e até a próxima edição de mais um programa.